A gangue Célula é composta por diversos mistérios obscuros. Essa organização criminosa aceita, ou seja lá, como eles se auto-intitulam, eles têm o objetivo de dominar o mundo através de um ser poderoso que eles desejam tanto libertar. Este é o plano. Esse ser, ou melhor, esse monstro, é chamado de Ele, pelos membros da gangue. Ele. Mas, na verdade, seu nome é Big Dark Dynamite. Ou seja, nós sabemos que esse é o Lil Dynamite, com várias alterações e lavagem cerebral, ou coisa parecida. Então nós sabemos até sobre o monstro deles, mas não sabemos quem está por trás desses mascarados da Decel. O manda-chuva. Quem era o cara? Fala do cara. Eu não sei o nome dele, mas ele tava de capuz. Ele tava com uma máscara estranha, cibernética. Então, no vídeo de hoje nós iremos analisar tudo que já sabemos e tentar descobrir as identidades secretas dos membros da Célula. Boa sorte. Afinal, eles são robôs ou eu estou blefando e isso não tem nada a ver? Sim, eu sei lá, não. Tudo isso vai ser com base nos episódios que nós já vimos, que a Decel esteve presente, além de uma foto de bastidores do episódio 7, baseado no elenco de dublês escolhido para interpretar os vilões. Então você que quer saber mais de quem está por trás dessas máscaras misteriosas, essas máscaras cibernéticas, já vai deixando o like no vídeo. Vida longa ao like, o like sobrevive. Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro Luiz e já começando pelo logotipo da Decel, chama muito atenção esse logotipo, por ser semelhante ao símbolo de igual da matemática. Eles buscam igualdade? Isso faz sentido? Sim. Não, número 20, não faz sentido. Sabe por quê? Porque a Decel não busca igualdade. Pelo menos até agora eles fizeram o contrário disso. E no total, a Decel é composta por mais de 20 membros, provavelmente. Pelo menos pelo que foi apresentado numa cena exclusiva do episódio 7, divulgada e apagada pela Nickelodeon. A Volt, a Chapa, alertou que teriam centenas de membros da gangue espalhados pelo Covil. O que sabemos é que cada membro tem um número específico. Eles são numerados e o seu nome é justamente o número. Número 20. Número 1. Número 18. Não se sabe se eles possuem algum nome comum, mas dá para deduzir que eles têm esses codinomes em numerais e em algarismos romanos por conta que foram reunidos em uma ordem. Um de cada vez foi reunido para se formar o grupo. O número 1, que é o mandante de tudo, é possivelmente o fundador da Decel. Está conseguindo ver a força Danger? Eu consigo, número 1. Devemos atacar. Agora não, mas em breve. O vilão deve ter reunido um membro de cada vez. E assim foi os nomeando com os números de acordo com a ordem de convocação. Isso se eles forem seres humanos, pessoal. Caso não sejam, como eu realmente suspeito, não parece, e se ambos forem androides robôs, eles podem ter sido construídos nessa ordem, do primeiro ao 20º e por aí vai. A gangue é mais complexa do que nós imaginamos. Não tem como ter certeza de nada sobre a Decel. Você tem certeza? Não. Então, como precisa de um ser humano para criar robôs, o número 1 pode ser o único humano do grupo, já que ele é o líder, e aí ele foi criando esses robôs. Ele deve ser um cara muito inteligente, um cientista que decidiu montar o seu próprio exército para buscar a sua profecia, a sua crença tão desejada. Até porque, se for parar para pensar, ele teria que achar diversas pessoas com ideias controversas que sejam parecidas com a dele. E é muito difícil, apesar que no mundo de hoje tem muita gente que concordaria com alguns objetivos da Decel. Eu concordo. Só que, convenhamos, robôs são bem mais simples de ter o controle, entre aspas, porque eles seguem uma programação. Se você programá-los da forma que você quer, eles irão realizar as tarefas programadas. Só que se eles são mesmo programados, a programação de lutas deles que não estão muito boas, tá meio defasada essa programação de lutas. No episódio 7, principalmente, eles tomam uma coça muito fácil da Força Danger. Te agarro pela cabeça, assim, te dou um golpe pela cabeça, assim, e te jogo. Cadê o poder da Decel? Ele está vindo. Bom, durante os episódios dessa temporada, nem todos os membros entraram em ação até o momento. Dos possíveis 20 membros ou mais, apenas 5 apareceram até o momento nos episódios. Claro, sem contar com os que aparecem na cena que foi divulgada do episódio 7, e a cena foi apagada depois pela Nickelodeon, e também sem contar a cena final do episódio 2, onde todos os membros aparecem conversando em videochamada com o número 1, porque eles não entram em ação. Entre os 5 que vimos nos episódios, temos o número 20. Ah, oi, eu sou o número 20. O primeiro a ser derrotado, o primeiro a aparecer, que teve o ator Robert Dill como dublê de corpo, e a voz dele foi feita pelo Todd Haberkorn. O líder número 1,
que teve o mesmo ator e dublador do número 20, e o ator Joey Foley também o interpretou. O número 19, interpretado pelo Sei Taylor, o mesmo que invadiu o ninho do Men para roubar o artefato da rocha desenhada com o seu chefe número 1. O sinal esteve no ninho do Men o tempo todo. Rocha essa que o Shuozi irá pegar de volta assim que for resgatado no episódio 7, olha o spoiler. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o episódio 7, assista o outro vídeo que eu fiz recentemente, analisando a cena divulgada. O link vai estar no card acima, confere lá. Voltando, também aparecem um número 16, interpretado pelo Lamar Washington, número 17, interpretado pelo Eric Alder, e o número 18, e o ator Joey Foley o interpretou. Ambos os vilões apareceram lutando contra a Volt, o Brainstorm e a Shoutout, lá na festa do melão em Swellville. Nós vamos sim! E os membros que ainda não entraram em ação na série foram do número 2 até o número 15. Uma observação, antes nós achávamos que o Frankine Valentine seria o número 8 da gangue, mas ele não é o número 8 da The Cell, ele é apenas um impostor entre eles. Assim como o próprio Brainstorm Bowsy também vai ser. Partindo para a análise de imagem dos bastidores do episódio 7, divulgada pelo próprio Jason Norman, que será o diretor do episódio, é revelado o rosto da maioria do elenco da The Cell. Não dá para identificar exatamente quem são esses atores, esses dublês. Alguns podem ter se mantido os mesmos que eu já mencionei e outros podem ser novos, porque tem muito mais membros ali. Pelo menos nós vemos o rosto do número 1. Também podemos ver o rosto do número 14, do número 15, já o restante não dá para identificar exatamente os algarismos romanos nos uniformes, já que estão meio tampados, e tem um membro escondendo seu rosto. Porém, pelas minhas contas, o restante dos membros da foto são os números 13, 12, 11, 10 e 9. Todos eles estiveram presentes na cena divulgada do episódio 7, só faltou mais alguns. Nós, tecnicamente, já vimos então uma boa parte dos rostos dos membros na The Cell, mas isso não significa muita coisa, a produção só mostra quando convém. Eles não mostraram muita coisa para evitar os spoilers sobre a The Cell. Nós ainda não sabemos se tem realmente pessoas por trás dessas máscaras ou se são robôs, porque pra ter tanto mistério assim, não são pessoas, ou são pessoas importantes. Mas eu tô achando que eles não têm face humana mesmo, no caso eles são robôs. Agora chegou o momento de nós se aprofundarmos nisso nos argumentos. A face deles deve ser essa máscara cibernética mesmo. Tem alguns fatores do porquê que eu acredito nessa. Um deles é que na derrota do número 20, vocês devem estar cansados de eu falar sobre esse acontecimento. Ah não, de novo não, já ouvi essa história milhões de vezes. Mas ele teve a sua face cibernética apagada, provavelmente ele teve um curto-circuito ali, ao entrar em contato com a eletrocinese da chapa. Com o apagão da máscara, foi como se realmente ele tivesse partido dessa, só que isso é duvidoso, já que o número 1 disse que O número 20 ainda está vivo. E também o número 1 não socorreu seu parceiro, que teve uma falha na Matrix ali. Falha na Matrix! Ele não o tratou como trataria um ser humano, prestes a bater as botas. Só deixou o seu amigo sentado no chão ali na frente do computador. Quem sabe ele estava tentando se reconectar com o número 20. E se o número 20 está mesmo vivo, cadê ele? Por que ele não apareceu mais? Será que o número 1 simplesmente deixou ele de lado, desligou esse robô? Por ele ter fracassado na sua primeira missão, na primeira missão da The Cell? Aliás, desculpem se eu já falei coisas equivocadas sobre o número 20. Em outros vídeos eu já afirmei que ele bateu as botas de fato, mas não. Ou que ele esteve no episódio 6. Eu cometi o erro. Por isso eu peço desculpas. Eu sinto muito. Voltando aos argumentos, tem mais argumentos? Há outras máscaras cibernéticas lá no covil da célula, como nós vimos na cena do episódio 7. E essas máscaras significam que eles podem construir mais membros para a gangue quando quiserem, ou até mesmo consertar, no caso trocar as máscaras de quem se quebrou, como se a máscara fosse parte da vida deles, sabe? Porque até quando os heróis nocauteiam a The Cell no covil, a gangue tem as suas máscaras apagadas. E aí que está uma outra questão. Por que os heróis não retiram as máscaras dos vilões? Como podemos ser tão bobos? É outro argumento para pensar que eles não são seres humanos. Além disso, teve uma explosão no final do episódio 6, lá no Swell Melão Festival, no Festival de Melão, onde eles parecem ter se teletransportado, deixando as suas roupas no chão em destroços. Isso tá muito bizarro. Eles vão explodir a bola de Swell Melão. Cadê eles?
podem estar em qualquer lugar. Bom, robôs não precisam de roupas, por serem feitos de metais, e a cena do Shuo sendo levado pela The Cell, com um membro desconhecido o vigiando, prova esse fator de robôs não precisarem de vestimenta. Esse membro estava sem uniforme, apenas com a máscara cibernética. E também o número 20 comete uma loucura. Ele injeta coisas no seu corpo sem ter medo de qualquer efeito colateral. Ele injeta energia materna no seu corpo. Pode ter 4 de vocês, mas eu estou pegando energia das mães há dias e agora eu tenho... Poder de mãe! O poder de fazer 50 milhões de coisas de uma vez! Ele não tem medo disso dar problema se eles se dão tanto por esse objetivo, sem pensar nas consequências que pode gerar para eles mesmos. Eu tenho certeza de que os membros da The Cell são robôs programados, porque um ser humano, pelo menos em sua consciência, não colocaria seu corpo em risco dessa forma como eles. Ou será que alguém conseguiria fazer isso com a própria vida? Eu consigo. E para você não se arriscar como número 20, já deixa aquele like no vídeo e não se esqueça, inscreva-se no canal, porque é só aqui no Centro Nerd que está saindo vídeos cobrindo essa história da The Cell em Danger Force. E você não pode perder. E essas são as informações sobre as identidades dos membros da The Cell. Vocês têm sugestões sobre esse mistério? Já comenta aí abaixo. E muito obrigado por assistir.